regulamentação de redes sociais. É um negócio muito importante. Eu juro para vocês que parece um tema chato, gente, mas se a gente não olhar para isso, sabe quem tá olhando para isso? A extrema-direita, óbvio. Sabe quem tá em cima desse negócio? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei para tentar evitar qualquer tipo de regulamentação nas plataformas digitais. Ou seja, para fazer de vez o libera geral de discurso de ódio, de crime, dos caralho que vocês imaginarem em rede social, tá? O governo Lula, graças a Deus, está dando atenção para isso. Eu já fiz um programa sobre isso agora, aqui na semana passada. As coisas parecem andar, mas ainda estão meio confusas, tá? Eu peço que vocês leiam a newsletter que eu mandei. Mandei a newsletter ontem, ou anteontem, tá? agrandeguerra.com.br. Eu vou voltar nesse tema assim que tiver novidades. A grande questão é como a gente vai regulamentar essas redes. Quem são os grupos que vão definir isso? Principalmente, se o governo vai tocar isso pelo executivo através de medida provisória, o que eu acho uma péssima estratégia, a chance de errar é grande e medida provisória cai, ou se o governo vai tentar tocar isso na discussão na Câmara, onde é uma discussão difícil, onde a maioria dos deputados são de direita, são de centro-direita, direita, extrema-direita, não vão querer votar o projeto do Orlando Silva, que é, por enquanto, o melhor projeto que nós temos para tentar responsabilizar as plataformas quando for o caso. A gente tem que tomar um cuidado extremo de não ir para um tudo pode ou para um punitivismo absurdo, porque nenhum desses extremos, nenhum vai funcionar, tá? E tem um outro problema, que a Renata Miele, que é uma colega jornalista e pesquisadora, que inclusive faz parte lá do nosso grupo de Telegram, né? Ela tinha escrito já um artigo sobre isso, eu coloquei lá na newsletter. E a Natália Viana, que é a diretora-presidente da agência pública, trouxe à luz novamente essa semana na newsletter da agência pública. Aliás, quem não assina, assine a newsletter da agência pública. A Natália assina uma newsletter e ela envia toda segunda-feira, eu acho, tá? Para as pessoas. Uma newsletter muito bem feita, muito completa, muito legal, uma das principais, uma das que eu mais gosto, tá? Dê uma olhada lá no site da agência pública que tem um link para assinar lá. Que é o seguinte, o próprio projeto do Orlando Silva, que é a melhor coisa que tem na mesa, tem problemas também, claro. O principal problema, não sei se o principal, mas um dos principais é que o projeto prevê que as grandes plataformas, tipo Facebook, Google, precisem remunerar o jornalismo. Por quê? Porque elas fazem dinheiro com conteúdos jornalísticos, tá? Então vai ter uma lógica que é o seguinte, você faz grana com conteúdo jornalístico porque na busca do Google tem conteúdo jornalístico, né? As pessoas só acessam o Google porque elas acham o que elas querem. Se elas digitam lá Folha de São Paulo, matéria, tá lá, acha. A partir do momento que o Google não indexar mais o jornalismo, a audiência do Google vai cair. As pessoas vão procurar em outros lugares. Quando a audiência do Google cai, a receita do Google cai. Então, o Google faz dinheiro diretamente com notícia. Com outras coisas também, mas com notícia também. O Facebook, mesma coisa. O Twitter, mesma coisa. Tá, todas elas em geral. Então, pelo projeto, a gente está tentando fazer no Brasil a mesma coisa que aconteceu em outros países do mundo, com leis boas, ruins, péssimas e incríveis e whatever. Na Europa, no Canadá, os Estados Unidos estão debatendo isso agora também. Que é fazer com que as plataformas lancem dinheiro na mão do jornalismo. Só que o que acontece no Brasil? Ao invés de a gente fazer um esquema como é com o fundo setorial do audiovisual, que é onde se faz a produção cinematográfica brasileira, né? De onde vem a grana dos filmes que a gente tem visto nos últimos tempos aí, né? Sei lá, Bacurau, Aquários, enfim, todos os filmes que a gente tem visto lá, Que Horas Ela Volta, todos os filmes legais que a gente viu, em geral, quase 100% deles tem dinheiro do fundo do audiovisual. O fundo do audiovisual é um dinheiro que é jogado em um fundo e que ele se retroalimenta. Os lucros da indústria acabam parando ali, né? Grana de patrocínios acaba parando ali também. Então esse fundo vai crescendo, os projetos cinematográficos apresentam projetos para o fundo e vão pegando pedaços desse fundo para fazer os filmes. De modo que você tem uma prestação de conta, isso é transparente, é público, você tem uma votação na qual a sociedade civil faz parte, e você tem um fundo saudável financeiramente que vai se retroalimentando, né? Claro, com o dinheiro do governo também. A gente poderia fazer isso em relação ao projeto de pagamento por conteúdo jornalístico das grandes plataformas, mas a gente não está fazendo isso. A gente está fazendo dentro do projeto de lei, a gente está permitindo que as plataformas negociem privadamente com cada empresa jornalística. O problema disso é óbvio.
As plataformas, a partir do momento que essa lei passar, se passar do jeito que está, elas vão negociar privadamente com o Globo, com a Folha, com o Estadão, com a Veja, com o Grupo Bandeirantes, com o SBT. Vão fazer reuniões a portas fechadas, individuais, com cada uma dessas empresas. Vão negociar o quanto querem pagar e os outros que se lasquem. Aí todo o ecossistema de nova imprensa, de mídia independente, que a gente está tentando criar no Brasil, não vai ver dinheiro desse negócio nunca. E quando enxergar esse dinheiro vai ser merreca. E vai ter que ficar suplicando para pegar esse dinheiro. Por quê? Porque vão ser negociações privadas. As plataformas vão decidir quanto elas querem dar. E para quem elas querem dar. E vão separar, inclusive na própria lei tem esses termos, o que é jornalismo profissional do que é jornalismo independente. Na lei está escrito isso. Que tem que ter fomento ao jornalismo profissional e ao jornalismo independente. Como se o jornalismo independente não fosse o jornalismo profissional. E como se o jornalismo profissional fosse só o jornalismo das empresas mainstream. Isso é um grande problema. Eu dei uma esmiuçada nesse assunto na newsletter. Dei uma lida lá. O nome do texto é Abacaxi Mal Descascado e o subtexto é Lula está disposto a encarar Facebook e Google porque sim, depende essencialmente do governo querer comprar essa briga. Tá? Coloquei Lula de modo a simplificar, mas é o governo Lula. Tá? Mas é o Lula também, lógico. O governo vai ter que escolher, vai comprar essa briga ou não vai comprar essa briga. Eu acho um erro grotesco não comprar. Isso aqui é fundamental para um monte de coisa, inclusive para as eleições. Tá? Então prestem atenção nisso, assinem a newsletter, é de graça, agrandeguerra.com.br. É isso.